Olá pessoal, esse vídeo é para explicar um pouquinho mais sobre a cultura da soja. Eu gastei uns 3 dias fazendo esse resuminho aqui para contar para vocês, então tente assistir até o final. Queria falar dos números impressionantes dessa cultura no Brasil, como é que a gente usa os produtos, a sua importância e terminar com um conjunto de Cs para avaliar o mercado mundial de soja. O que a gente pode esperar dessas coisas todas aí? Então, começando com os números. Vejam que interessante. A produção no mundo de soja, agora em 2021, é esperada em 361 milhões de toneladas. E o consumo vem para 370 milhões de toneladas. Então você pergunta, como é que pode consumir mais do que vai produzir? Justamente porque tem estoques e nós vamos avançar em cima dos estoques, por isso que a situação de preços nesse momento mostra uma recuperação interessante. Dessa produção, o mais relevante é o Brasil. Então o Brasil é o maior produtor mundial de soja. A gente teve 126 milhões de toneladas na safra 19 e 20. Por que fala 19 e 20? Porque você planta em setembro, vai colher em janeiro, fevereiro, então atravessa de um ano para o outro. Por isso que a gente sempre trabalha com barra, né? A 19 e 20, é a 20 e 21. Então, no caso da soja, o Brasil fez 126 milhões de toneladas e a expectativa agora é fazer 134 milhões de toneladas. Estados Unidos, 96, vão para 112. E Argentina, 48, China, 18. Então vocês estão vendo que o Brasil é o maior produtor mundial e é o que mais tem crescido. Somos líderes nesse produto. Outro dado interessante para compartilhar com vocês é a exportação, ou seja, vocês já viram que a produção mundial é de 361 milhões de toneladas. Quanto que se exporta disso? 170 milhões de toneladas. A soja tem uma característica interessante. Muita exportação é feita proporcionalmente em relação ao que é produzido. E o Brasil, em 2020 e 2021, deve exportar ao redor de 85 milhões de toneladas, Estados Unidos 60 e Argentina 7. Então vejam que na exportação o Brasil é líder mundial e uma coisa que eu falo para vocês com muito orgulho, além dessa liderança, vocês sabem quanto que o Brasil ocupa da troca mundial de soja, daquilo que é exportado, quanto que sai do Brasil? 51%. Olha que legal, gente, mais da metade do mercado mundial de soja é o Brasil que captura, é motivo de orgulho para nós todos. Hoje nós temos uma demanda muito firme na China, temos um pouco de risco de oferta, tanto ainda nessa fase final da safra brasileira, como também no plantio da sempre gigantesca safra americana de soja e milho, que deve se dar agora final de março, abril, maio. Então esse é um ponto também que serve para prestar atenção no que vai acontecer no preço mundial. Agora, orgulho com a nossa performance. Vejam que interessante. Em 5 anos o Brasil pulou de uma exportação de 63 milhões de toneladas para 85 milhões de toneladas. Nós aumentamos 22 milhões em 5 anos. 4 milhões por ano. É um desempenho impressionante o que a soja vem conseguindo aí no Brasil. E a nossa produção também, ela pulou de 114 milhões de toneladas para 133 milhões de toneladas. Então, para guardar os dois números, tanto a nossa venda quanto a nossa produção aumentaram 20 milhões em 5 anos, 4 milhões de toneladas por ano. Um desempenho simplesmente fantástico. Vejam que interessante o dado da exportação, acho que vale a pena trabalharmos um pouquinho mais. 2020, o Brasil, nos produtos da soja, você esmaga, vira farelo e óleo. Não, mas a grande maioria da exportação brasileira é do grão, mas também vendemos bastante farelo e óleo. Então, se você coloca os produtos que nós chamamos do complexo soja, o Brasil vendeu em 2020, vejam como essa cultura é importante para nós, 35 bilhões
de dólares para o mundo. Ou seja, 35 bilhões entraram aqui no Brasil, vindos de Arábia, Japão, União Europeia, China, né, uma série de países, 65 países, segundo a Biov, compram soja do Brasil. Esse dinheiro entra para cá, vamos converter, para vocês verem que interessante, dá 179 bilhões de reais se você pegar um câmbio médio de 5,15 no ano de 2020. Isso dá, por dia, sabe quanto que a gente vende de soja por dia? 500 milhões de reais. 20 milhões de reais por hora. Passou uma hora, a soja brasileira trouxe 20 milhões de reais do mundo para o Brasil. E aonde que esse investimento vai? Vai para todo lugar. Vai para pagar salário, vai para investimento, vai para comprar automóvel, restaurante, enfim, a movimentação financeira desde que entra no porto e vem vindo para todos os prestadores de serviços que fizeram essa grande cadeia produtiva funcionar. Parte desse dinheiro vai para um investimento que eu também queria falar para vocês aqui como extremamente importante. Vamos facilitar, 39 milhões de hectares é o que o Brasil tem de soja. Quanto que dá isso em investimento? Conversando com produtores e usando um número médio de que o investimento para você ter uma cultura de soja está ao redor de R$ 2.500, R$ 3.000 por hectare, nós vamos pegar um número médio de 2.700 vezes 39 milhões, quanto que dá? 105 bilhões de reais é quanto foi investido num ano para você ter a lavoura de soja. Semente, defensivo, emprego, um monte de coisa que é usada para você gerar essa produção. 105 bilhões por ano só para ter a lavoura de soja. E aí nós temos que falar das áreas novas que estão sendo trazidas para a produção a cada ano. O Brasil vem trazendo em média 1 milhão de hectares novos por ano e vai continuar, na minha leitura, nos próximos 10 anos, trazendo mais 1 milhão de novos hectares, 10 milhões de hectares. Para quem está preocupado, fica tranquilo, a pastagem no Brasil usa 150, 160 milhões de hectares, com certeza ela cede esses 10 milhões. Em cedendo esses milhões de hectares para soja, vamos calcular por ano quanto que é? Então nós estamos considerando mais ou menos uns R$ 6.000 a R$ 6.500 o que você precisa fazer para converter um hectare que era pasto para poder ser produzido e mais aquele dinheiro que a gente já falou para fazer a cultura da soja. Então, se você colocar que o Brasil tem trazido 1 milhão de novos hectares por ano, vezes esses 6.500, nós temos outros 6,5 bilhões de reais por ano em desenvolvimento de novas áreas. Então, lembra bem, 105 bi para a área que nós temos, 6,5 bi para novas áreas. É muita movimentação financeira que essa soja traz realmente para o Brasil. Aí eu te pergunto, essa movimentação vai continuar? Vai aumentar? Vai sim. A boa notícia é que se você pega os últimos 10 anos, o aumento do consumo mundial de grãos vem sendo 40 milhões de toneladas por ano, segundo dados da FAO. Nesses 40 está a soja e eu vou contar para vocês como é que foi o crescimento da soja. O mundo importava de soja em 2010 90 milhões de toneladas. Para resumir, em 2020 importou 170 milhões de toneladas. Então vejam que interessante, a importação mundial de soja tem sido ao redor de 8 milhões de toneladas por ano. Na produtividade do Brasil, que já daqui a pouco eu conto para vocês, é o maior do mundo, você tem pelo menos 2 milhões de novos hectares demandados pela sociedade mundial ao nível atual de produtividade do Brasil para que essa demanda possa ser satisfeita. Muito interessante isso. E o consumo mundial, porque tem gente que produz e consome dentro do seu próprio país, ele pulou de 264 milhões de toneladas para 370 milhões de toneladas em 10 anos. Isso está também um aumento aí ao redor de 9
a 10 milhões de toneladas por ano. Então a soja realmente vem vindo muito bem e continuando a urbanização, continuando o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, eu acho que isso é dado, a soja tem caminho firme por ser um grãozinho sensacional na entrega de proteína para a sociedade mundial. Então esse crescimento vem e o Brasil é o país mais apto a agregar essas áreas. Então, na pior das hipóteses, quem sabe a gente coloca mais 10 milhões de hectares e aí multiplica pelos números que você aprendeu aqui no filme, você vai ver quanto movimento vai ter financeiro, quanta gente não vai ter sua oportunidade de vida, de trabalho nessa atividade e o Brasil cada vez mais trazendo esses dólares para distribuir no mercado interno. Eu já mostrei para vocês quanto que é essa distribuição, 20 milhões de reais por hora, que possa ser 30, se Deus quiser, daqui 5 anos. Todo mundo tende a ganhar com isso. E o Brasil é bom ou não nessa atividade? Vocês estão vendo aí o crescimento, os números, e aqui eu vou deixar vocês bastante contentes. O Brasil, com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil tem uma produtividade para essa safra 2021, nos dados do USDA, para facilitar, 2021, o Brasil deve produzir 3.500 quilos de soja por hectare. O hectare é um campo de futebol oficial. 3.500 quilos de soja em 38 milhões de hectares. Daí vem os Estados Unidos, que plantam 33 milhões de hectares. O Brasil 38, os americanos 33. Sabe qual é a produtividade deles? 3.300 quilos. Então nós somos maiores e melhores do que os americanos nessa atividade. Depois vem a Argentina com 17 milhões de hectares. Muito importante também a soja na Argentina. Qual produtividade? Lembra do Brasil quanto era? 3.500. Argentina, 3.000 quilos por hectare. Estamos melhores também que os argentinos. E aí vem um dado interessante. China e Índia produzem soja, os dois mega países, cada vez mais os maiores consumidores de alimentos no mundo, vão ser, com essas populações bilionárias. China e Índia produzem? Sim. A China, 10 milhões de hectares. Sabe qual produtividade? 1.900 quilos. Brasil, 3.500. Não compete. E a Índia também, a Índia tem 11 milhões de hectares de soja. Sabe quanto eles produzem? 860 quilos por hectare, contra 3.500 do Brasil. Vamos firme com essa soja, com essa produtividade, porque esses países, na verdade, estão usando mal suas áreas. Eles poderiam comprar daqui, produzir outros produtos que eles são melhores e depender da soja brasileira. É um risco para eles? Não é. O que o Brasil vai fazer com essa soja toda? Nós não temos o que fazer. Tem que vender mesmo, O consumo no mercado interno absorve só uma pequena parte. Toda essa exportação ela tem que continuar acontecendo. Portanto, não vejo receio de você depender de um país que é produtor de soja, até porque você pode ser investidor nesse país, na atividade industrial, na originação, ter contratos de longo prazo, enfim, tem muitas coisas interessantes aí. A Rússia e a Ucrânia também produzem soja, 4 milhões de hectares, uma produtividade aí ao redor de 2.000 quilos, e a União Europeia produz 1 milhão de hectares a 2.900 quilos de soja por hectare. Então essa conversa toda do presidente Macron de aumentar a área de soja para autossuficiência lá na França, não faz sentido nenhum, Isso aí é contrassenso, é destruição de valor. Pode usar essas áreas nobres lá da França para atividades onde ele vai conseguir muito mais renda do que aí na produção de soja. Outro ponto muito interessante da cadeia da soja é o grau de organização dos produtores. Eles têm uma associação muito forte, atuante, chamada de AproSoja. Convido-os a conhecerem. Então o elo produtor tem uma associação muito forte, o elo industrial pela Biov, também temos associações de exportadores, enfim, o associativismo cada vez mais forte na soja. E associativismo forte é setor competitivo. Gosto disso na soja também. Bom, para fechar, o que é interessante eu guardar dessa cadeia produtiva? Eu acho que aqui você já recebeu um banho de números legais, o seu orgulho sobre a soja
aumentou. Eu diria para você que mais de 98% da soja brasileira é produzida sob condições ambientais que não existe igual nos nossos concorrentes, mediante um código florestal extremamente rigoroso, práticas de sustentabilidade, cooperativismo e uma série de outras atividades. Reserva legal, uso de parte da soja para fazer biodiesel, que mistura no diesel do caminhão e do ônibus, melhorando a pegada ambiental desse produto, enfim, uma série de coisas aí que você pode ficar orgulhoso. Mas como é que a gente olha o futuro? E eu queria colocar aqui, para ficar fácil de vocês guardarem, um conjunto de Cs. Primeiro C importante para a gente entender para quanto vai o valor da soja é sempre um reflexo da oferta e da demanda. Aí você tem o preço. Então, o que interfere na oferta e na demanda? Clima, é sempre importante a gente analisar o clima, e nessa cultura mais especificamente, porque ela está muito concentrada, né? Estados Unidos, Brasil e Argentina têm uma boa parte da soja mundial. Então, se fosse mais distribuída no globo, você tem um problema de seca num lugar, né, o outro compensa, mas como está muito concentrado e elas são feitas em momentos diferentes, o clima tem uma influência muito grande. A China, que é a maior compradora, está importando ao redor de 100 milhões de toneladas de soja, então o comportamento da China é algo que interfere nos mercados. Para nós aqui o câmbio também é extremamente importante. Por que o câmbio é importante? Porque a depender da valorização da moeda brasileira, o resultado que você recebe em reais é maior ou menor, porque o preço desse produto é em dólar no mercado mundial. Nesse momento eu acho que nos preocupa um pouco uma apreciação do câmbio, o que destrói margem para o produtor de soja. O consumo mundial de óleo, de farelo, de carne interfere no preço, e nós estamos entrando agora num período de recuperação da atividade econômica mundial e do Brasil, então o consumo deve ser algo que vai ajudar no ano de 2021. O combustível, por que o combustível? Porque parte da soja é usada para fazer biocombustível, parte do milho é usado para fazer biocombustível, cana é usada para fazer biocombustível, e preços do petróleo mais elevados, você tem mais estímulo, veja que interessante, para fazer biocombustível, você valoriza os grãos e valoriza a soja. Eu acho que 2021 as notícias de biocombustíveis serão muito importantes para nós. Custo extremamente relevante, manutenção do custo em ordem, praticar essa agricultura de metro quadrado, não deixar ter desperdício, é algo extremamente relevante na soja também. Ciência, tudo que está vindo aí de modificação genética, de novos defensivos que estão sendo lançados, mais eficientes, com menor toxicidade, extremamente importante. Competência, a gestão dos nossos produtores é algo extremamente relevante, e na soja também o cooperativismo. Nós temos casos sensacionais de cooperativas que são exemplo mundial na soja, que produzem e aglutinam pequenos produtores, que cada vez têm uma relevância maior no mercado internacional. Então, esse é o conjunto de variáveis interessantes para se monitorar e tentar entender para onde caminha o mercado da soja. Espero que você tenha gostado do meu resumo para vocês, está entendendo mais sobre o que é a soja, viu como monitorar a questão do mercado. Acompanhe no canal Doutor Agro, a ideia é fazer conhecimento, criar oportunidades para as pessoas. Acompanhe nas mídias sociais e estamos juntos. Muito obrigado pela atenção de vocês.